just say a little bit about the first song. So it's called Meu Querido, which means my dear, and it's about a person that is in this room. Yes. And this is this great person over there in the white shirt and with the big eyes. He's our capoeira master and big inspiration also for all of this music. So, are we ready, people? No Rio de Janeiro, Madruga Sonho Grande e pelo mundo viajando. Chegou no Brasil, as bandas uma no Pacuíra, deixou-se. Nos dois países, Brasil e começou. Conheceu as tribos, Amazonas e a Chumaria, e ajudá-los na capoeira, banda e. Mas nesse caminho, mais um tribo chegou. Balanço da meia-lua, com sua energia entrou. E aí me diz, tem que buscar a luz de dentro para se libertar. Buscar a magia do seu especial. Tem uma linga no bom coração. O nome dele é Mestre Pontapé. E com um sorriso grande, o mundo vai nascer. Muito obrigado, meu querido Mestre Pontapé. Axé.
sempre foi complicado, desde a época da escravidão até os negros libertos. Então, pelo que nós vivemos, passamos no Brasil, era bem difícil, porque geralmente a família negra, né, o chefe da casa, que nós falamos assim, tinha uma postura bem, vamos dizer, bem dura, bem severa. Tinha umas regras bem explícitas, que se um de nós, criança, viesse quebrar uma dessas regras, né, as consequências eram duras. As famílias lá eram bem nesse formato, né, que geralmente o chefe da casa era bem rigoroso e tinha suas leis, e acredito que essas leis eles impunham em cima da gente para que nós também fôssemos fortes, e muitas vezes nos preparando para essa sociedade tão dura e agressiva contra os negros, os afrodescendentes negros no Brasil. Meu pai, acredito que durante a sua jornada, a sua vida aqui na Terra, né, ele nasceu em 1910. Então, imagino o que ele deve ter passado. E acredito que por ele ter passado por tanta coisa, ele nos impôs certas regras. Dentro da minha visão, era uma preparação para esse mundo cruel. Meus irmãos já não viam dessa forma. Meus irmãos já via ele como uma pessoa muito agressiva, uma pessoa dominadora, mas acredito que ele tinha que ser assim, porque se ele não fosse dessa forma, eu acho que ele não ia conseguir sobreviver por tanto tempo como ele conseguiu. Muitos negros na mesma época dele, né, se acabaram ou na bebida ou de uma certa forma se entregando, aceitando essa imposição que a sociedade nos colocava, que não era nada. Então muitas vezes nem tentavam lutar para sobreviver. E vejo também que muitos mestres de capoeira, em respeito a isso, também têm essa firmeza, esse controle que as nossas famílias, nossos pais, nossos chefes de família tinham no passado. Acredito que os mestres de capoeira, de uma certa forma, eles tinham que ser bem rígidos e se impor também. Se impor porque, além de tanta discriminação que tinha contra a capoeira, a maioria dos mestres de capoeira ou eram negros, ou eram mulatos, ou eram pardos. Apesar que tinha alguns brancos também, mas a esses ganhavam posições de destaque, que era como, né, capitão da polícia, que muitos conheciam, senhorzinho de Ipanema e outros que eram brancos, mas estavam, vamos dizer assim, num patamar mais elevado que os negros, como por exemplo o negro siriaco, como Madame Satã e outros que a maioria já ouviu falar. Eu vejo dessa forma porque nós brasileiros fomos criados assim. Acredito que para muitas pessoas ou muitos grupos trouxeram isso também para a Europa, que era uma certa forma como nós aprendemos. Mas, como o mundo está mudando constantemente, acredito que muitos grupos estão se adequando a essa nova mudança mundial. Eu tenho visto que muita gente já estão se flexibilizando mais, né, do que no passado. Acredito que ainda possa melhorar, mas acho que isso é só com o tempo mesmo, só com o tempo que as pessoas vão entender que o mundo está mudando e está na hora também de nós mudarmos a nossa visão da consciência que nós temos sobre essa rigidez que nós sofremos lá no Brasil. Para vocês,
pegar em qualquer ritmo, seja berimbau, atabaque, So, to violão, get seja any qualquer rhythm, instrumento, another instrument out of capoeira, vocês têm que entender que we have to understand toda música ela tem o tempo do som e um tempo de pausa, que não tem so all som. the music has Capite? time of sound and the time of the pause. Então escutem, primeiro só So, escutem. just let us Olha just o tempo listen. do som e olha o tempo da pausa. Pausa. Mesmo fazendo um pouquinho rápido, vocês vão Even perceber que tem uma If pequena you do pausa. it no- fast, there is a small pause in between. Ó, eu dou uma paradinha e depois que eu faço. He does a small pause after he does it. Fazer outro ritmo. Ou outro ritmo. Não todos os toques, mas esse daqui é a base praticamente para a maioria dos toques. So not all the rhythms, but a lot of them you can do with bass. Samba de roda, essas músicas que muitas de nós cantamos na capoeira, veio da tradição afro-brasileira. Então ela é cantada na cumba, ou seja, umbanda, quimana, seja lá o que for, na capoeira e outras musicalidades. Então você vai cantar essa aqui e depois você vai engrossar a voz e vai entrar. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Mas buscando assim, não como na capoeira, mas vai tentar buscar uma raiz triste, uma coisa melancólica. Eu sou da Bahia. Mas primeiro eu canto Tanto é essa, porque o samba de roda, ele vai mudando de música. Você vai cantando e vai... Como é coisa? Ah, mudando a emoção. Isso, é emoção. Tá. Meu guarda civil não quer. Meu guarda civil não quer.
o coro só é... Depois que você cantou, meu Deus, onde eu Então vou? você vai ser o coro? Tá bom. Então só uma vez a segunda Não, parte. porque você precisa cantar. Tá. Você é a cantora profissional. Ah, Eu sou apenas um coadjunto. ah. Guarda civil não quer a roupa no guardador. O guarda civil não para, mestre. Vem dançar, mestre. O guarda civil não quer a roupa no guardador. O guarda civil não quer a roupa no guardador. O guarda civil não quer a roupa no guardador. Meu Deus, onde eu vou guardar? Guardar minha roupa. Meu Deus, onde eu vou guardar? Guardar minha roupa. Meu Deus, onde eu vou guardar? Guardar minha roupa. Meu Deus, onde eu vou guardar? Guardar minha roupa. Eu não sou daqui. Marineiro sou, Eu não tenho amor. marineiro sou, Eu sou da Bahia. marineiro sou. This is Salvador. If I attack you slow, you can move. No? If I attack you like this, slow, move, you will move. But if I come like this, now you just stay. But if Yeah. you do more of the rhythm also, and then the rhythm goes in your body, you will know how to Okay. faster. You know how to transmit the rhythm. The rhythm That to now the you think movement. it's just musical part. Also in the body, no? When he plays, he do this a lot, and Nicola also. They play with rhythms to trick us. So I don't know, we were playing, we will go tam, 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 and I do this, and you do this, but they were inside this one, they were pa, 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 and they will kind of break the rhythm. Like Okay. viola Of in the their music, body? no? Like you have you have three berimbauls, you have Becha boy, media, viola, no? And then also with the Becha boy you keep this steady rhythm, and media will give a little bit accompaniment to this Becha boy, and then you have viola that is actually in the rhythm but is jumping all the time. Okay. So you can choose on which berimbau also you play or which berimbau you use for your inspiration at certain time in the game. No? Capoeira, como toda manifestação afro, So capoeira, as all the African manifestations, ela tem uma conexão, vamos dizer, com o espiritual. she has a connection with the spirituality also. Okay. Mas eu não vou dizer em termos espirituais, mas eu vou dizer em você e você mesmo. But he doesn't want to speak about the spirituality or religion, but more you with yourself, with your spirit. Ontem nós tivemos aonde no museu que falou muito dos chamas aqui do So yeah, yesterday we were in the museum. I don't know if you were in the new, and now they have an exhibition about shamanism. Yes. E o que eu pude observar nesses chamas, eles têm quase a mesma, o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo motivo, o mesmo caminho que leva ele para esse transe, de eles ficarem em alfa. So what he observed was that they have very similar way and a procedure, like the shamans from Brazil, Yes. to get into this trance Yes, state. correct. No? E a música para os capoeiristas, pelo menos no passado, hoje em dia não, porque o mundo está muito materialista, mas no passado a música levava os capoeiristas a entrar nesse transe. So the music for the capoeiristas, and even more in the past times, because he say now the world is getting more and more materialistic, so some things are getting forgotten, but the music for the capoeirista was the thing that took him also to his kind of trance. Okay. Então o capoeirista às vezes fazia as coisas que nem ele mesmo pensava que era capaz de fazer. So there were many times that the capoeirista and the roda would do physical things that even he was not aware that he could do.
E por isso que era importante a música, era um transe que existia entre eles. That's why it was so important, the music. It was this trance that they were Além doing. desse transe, havia uma mensagem através das músicas, né? And beside this trance also there is this message that comes with the music, no? That is passed through the music. Que dizia quando você entra, quando você sai, quando você tem que jogar mais lento, quando você tem que ser mais agressivo. So the music, tudo yeah. isso que você já conhece. No, but would tell you also like when to go in, when to stop the game, when to be more aggressive, when to play more calm, no? Então a música era essa comunicação entre o seu material, o seu espiritual ou o seu eu interno. So the music was or still is the one that takes you either to this trance state that can be spiritually, but can be just, it takes you more inside yourself. Quando eu falo para você que muitos cantores, nós não falamos que são cantores, são intérpretes, eles interpretam as músicas, é porque também no mundo da capoeira a musicalidade ela faz você interpretar o jogo. Also these days we were singing a lot, and he was explaining how in capoeira we are not so much singers but interpreters, because the music in capoeira makes you this interpreter. The messages, either the spiritual messages or just the very physical, practical message, Okay. you know, of the situation happening. E além do mais, acho que todos vocês sabem, não só esse campo todo que eu falei da música, ainda tem o conceito das ondas cerebrais, né, que ela modifica sua frequência cerebral, essas coisas todas, que todos vocês já conhecem, então não preciso falar os benefícios da musicalidade. And then there are all these beneficial stuff that also now science is discovering of, you know, the hertz, the waves. So the music that produces the waves that has a positive influence on your brain and on your body, on your psychology, on your physical stuff, no? So the music also in this way, it kind of lifts up your energy in so many levels. Because it's a frequency. Vibration. E os mais estudiosos já sabem que os capoeiristas, as frequências das músicas de capoeira ela vem mudando conforme as décadas, né? Na época de bimba era uma frequência, depois na época de outros mestres foram outras frequências. Hoje a capoeira está numa frequência totalmente diferente. And the people that study more, you can know that actually the frequency of the music of capoeira is changing through the history, no? So the time of Mestre Bimba, so that was the 1930s, it was one frequency, and then it changed, and today we have the, let's say, contemporary frequency, and probably in 10, 20 years it will change again according to the people doing it. Vamos lá. Luar no céu, eu mar azul, vento forte, mano meu, de norte a sul, a maré alta me faz recordar
Aí tu volta pro básico. Volta pro básico. Ué, uma dessa e duas vezes no básico, do básico. Olá, tudo bem? Gostou da visita? Não precisa pagar não, viu? E mestre, você já, quando entrou na capoeira, logo já começava também a fazer instrumentos? Estava sempre interessado nisso ou como foi? É, assim que a gente entramos pra capoeira, sempre a vontade era de tocar berimbau. E como não era fácil ter berimbau naquela época, né, então a gente começamos a inventar formas de fazer berimbau. Então, berimbau de lata, berimbau, aliás, a cabaça de lata, berimbau, cabaça de papel, verga de cano, PVC, né? Já tentamos de várias maneiras. Quando você cria alguma coisa, você diz, eu fiz, I make this. Aí você tem aquela alegria, aquela satisfação. Mas alguém mostrava ou vocês foram tentando vocês mesmos? Eu acho que já era coisa dos antigos, porque sempre alguém dava uma ideia. Ah, por que você não faz assim, dessa forma? Ah, por que você não faz berimbau assim? Então acredito que alguém já viu outras pessoas fazer e nos dava a ideia. Só que muitas vezes as pessoas não sabiam como fazer. Então a gente fazia da nossa forma e dava certo. Então no Rio de Janeiro nunca era essa coisa, porque eu vi várias vezes, não, berimbau tem que ser de biriba só, porque não, senão vai ficar bom, tem que ser cabaça mesmo. Essa coisa de berimba, pra minha geração, veio um pouco depois, porque a gente fizemos muito berimbaus de madeira de goiabeira, de pé de goiaba. Fizemos muitos berimbais de madeira que a gente não conhecia, só ia no mato, cortava e dava certo. Muitos berimbais de bambu, de caniço também. E funcionava bem. É claro, a berimba era bem mais, vamos dizer, já era prática, né? Já era assim, o top, o berimbau top. Como Adidas. Só que tinha um pequeno problema, a gente nunca tinha dinheiro para comprar um berimbau top. Então a melhor maneira era a gente criar nossos próprios instrumentos com o material que a gente já tinha ou na mata ou na comunidade. E para aprender estava bom, né? Aprender a tocar berimbau com esses berimbais feitos em casa. Estava muito bom, estava ótimo. Martelo aqui. Mas tem Você tá vendo? Não pode deixar o martelo aqui que alguém vem e pega. A coisa aqui tá ficando preta.
Mas ele devolve sempre no mesmo lugar? Melhor que eu nunca devolvo no mesmo lugar. Eu também não. Temos que aprender muitas coisas do cavalo, né? Sim. Ah, e por que botou couro também aqui, mestre? Para proteger a madeira, porque muitos capoeiristas jogam birimbau direto no chão. Aí protege um pouco mais a madeira dessas pancadas. Porque depois que você coloca o lac, tá vendo aqui, ó, como é que fica? Ó? Passa um Espera, tempo. espera. Essa coisa aqui, ó, tá vendo? Aqui ele não tá. Espera. O câmera. Aham. Não. Ele vai perdendo, vai diminuindo, tá vendo aqui, ó? Que essa madeira aqui não é para birimbau, então ela vai cedendo, quando vê ela já vai estar aqui, depois acaba, você vai ter que fazer outra ponta aqui. Já com couro, o couro amortece. Ele já nasceu com protéticas. Sim. O que é que você está fazendo, mestre? Eu estou tentando fazer um nome desta cidade aqui no berimbau. Dessa região? Isso. E qual é essa técnica que você está usando? Olha, como nós não temos um pirágrafo, então nós esquentamos um ferrinho ali no fogo e vamos escrevendo letra por letra, aliás, ponto por ponto, até formar uma letra. Como tatuagem no madeira? Isso, exatamente. E assim que vocês fizeram lá na comunidade? É mais ou menos assim. Nós tínhamos várias técnicas, uma delas era essa. E importa qual é esse tipo de ferro? Ele tem que ser muito duro? Ou... Se fosse aço seria melhor. O aço me dá mais firmeza. Ah, esse O tá aço- um pouco mole. Esse aqui vai tipo derretendo, né? Com a alta temperatura ele vai tipo derretendo, amolecendo. Ah, tem menos e menos. Sim. And of course, on my right would be my guest all the way from Brazil, Hector, and we call him Mestre Pontape. So he's my master for my martial arts that I'm practicing. So without much further ado, I will just allow Dr. Patrick to share a few words. So if you see in the press release, we mentioned about celebrating 10 years of Capoeira in Sarawak with Gathering of Tribes Borneo, Capoeira Retreat 2022. So why is it 10 years? So this is a bit of a story. I actually stayed in KL. I live in KL, work and study. So I came back in 2012, and in Kuching, Sarawak, there is no Capoeira group or scene here. So I basically come back, and before I can start anything, every of my friends ask me about, are you going to teach Capoeira? Are you going to do Capoeira here or teach kids? So that's how everything started. So 2012 until today, it has been my 10 years of building Capoeira in Kuching, Sarawak.
Oh, how come? Cook boss, what are we doing? Explain to the camera. We're making chicken curry, my style. Oh yeah. What is your style? My style, I am Indian style. What else? So the tomatoes are enough. Okay. Potatoes, that's the last one. This is our prep. We've got my line cooks over here, so we'll be cooking pretty soon. So we'll see the end results. Ô, boa noite pra quem é de boa noite. Ô, bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Maculelê é o rei. Valentim. Thank you. Maculelê, maculelê. Maculelê, veio até vencer. Maculelê, maculelê. Maculelê, veio até vencer. Maculelê, tira do que é meu, com dois pedaços de pau, o aldeia defender. Atrás dos filhos, corriam chorando, enquanto Maculelê ali lutando. Maculelê, 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 veio até vencer. Maculelê, 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 veio até vencer. I create one song like this. Told eu sou capoeira de rua. Eu. Como é que é a letra? Esqueci. Eu sei. Eu sou capoeira da rua. De rua. Ah, check. Eu sou capoeira de Oh, rua. agora eu esqueci também. Não, mas eu sei. Sou capoeira de rua. Não posso. Ah! Nada me pode. Tá no YouTube. I create. Cavalo. But I forget. I won't say this song speak about people never was master. Just practice capoeira in street. Some people's no was house, no was family, just stay in street. This is was capoeira. And the capoeira was very big star in Brazil. Some people get money and go to big group. E forget who was in past. Yeah. And every time, no. Ah, mestre, sou capoeira da rua, eu não tenho nada a esconder. Meu mestre é esse grande mundo, roupa branca não vai me prender. Like this because people forget with walls in past. Who were in Because he want no. My master was Mestre Bimba, my master was Mestre Pastinha, my master was Besouro, Mandangá, because it's status. When he told I never was in academy, I never was in capoeira school. It is no good for him. This forget. This is very important, this song, because you never forget who you were or how you start in your life. It's important. Yeah. Eu sou capoeira de rua, eu não tenho nada a esconder. O meu mestre é este grande mundo, roupas brancas não vão me prender, roupas brancas não vão me prender, roupas brancas não vão me prender.
diz, durian para mim é fruta dos deuses. Sim. I met you, no? We said hello. Nice t-shirt, I like it. Garlic ginger. Mama, all this I put, no? Yes, okay. Okay. And how do you use the pepper that you have there? We want to make white pepper. We will stop inside the water for 2 weeks. And then we Ah, wash that's how it. you make white Yes, pepper. and then it become white. The skin will peel off. And the black one And the just black one normally. we just dry. And do you ever use like this green? Green, yeah. Nice Also, for no? cooking. Nice for Some sort like cooking daging. This one very nice. Because I know Thailand food also Yes, they yes. put a lot this green one. We like. Eu, pelo pouco que eu já vi aqui os capoeiristas na Malásia, eles têm muito essa coisa de estar um pouco abaixo da gente, de ser, mesmo eles às vezes não concordando, eles estão naquele velho sistema antigo que a gente tinha no Brasil. Sim, senhor mestre, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Mesmo a gente estando certo, sim, sim. Eles não contestam muito e às vezes acho que eles entram um pouco com a frustração, porque se eles não botam essa coisa que está frustrando eles para fora, então isso vai gerando vamos dizer, um sentimento ruim, vai crescendo e quando vê, muitos deles até param de fazer capoeira por às vezes não expressar esse sentimento negativo. E acho que isso é um pouco ruim, né? Como no Brasil, né? No Brasil a gente tinha essas coisas no passado, né? Muitas vezes a gente não dialogávamos com os nossos mestres porque não tinha essa abertura. Mas vindo da parte dos mestres, né? Que os mestres não davam muito essa abertura pra gente. E aqui é o contrário. É eles que não se dão a abertura para falar com a gente, porque acho que isso está na cabeça deles. Em relação à Europa, a Europa já ficou um pouco mais, vamos dizer assim, mais aberta, porque acho que o europeu, de uma certa forma, eles queriam ter a capoeira, não entendiam muito a filosofia, mas depois que entenderam mais ou menos a visão ou o pensamento dos brasileiros, começaram cada um a buscar um caminho, né, que seria o melhor, sem essa coisa de querer guardar para dentro de si. Se está bom para eles, eles ficam. Se estava ruim, eles contestam. Se nada resolver, então eles saem daqui e vai para lá, vai para outro grupo. É mais ou menos assim. Eu acho que o europeu não tinha muito, pelo menos a maioria, alguns têm, mas não tinha muito essa coisa de permanecer fixo dentro de um sistema. Talvez porque já por viverem há muitos anos em vários sistemas, acho que essa coisa de sistema para eles, né, foi meio de complicado. Eu acho que essa relação de aluno e mestre, mestre-aluno, é quase a mesma relação entre pai, entre avô e seus netos, né? Eu acho que poderia definir mais ou menos assim. Muitas vezes os filhos não concordam com o pensamento do pai, né? E às vezes, né, o pai tem que ser um pouquinho mais temperado para poder trazer o filho para o caminho certo. E a mesma coisa com os capoeiristas, né? Eu acho que esse relacionamento é o mesmo.
Você tem que ter um jogo de cintura para lidar com vários tipos de alunos, que são várias mentalidades diferentes. Então, com essas várias mentalidades, você tem que ter, vamos dizer assim, como o pessoal diz, uma psicologia diferente para cada pessoa. Nós, mestres, tirando os mestres que não são brasileiros, temos um sistema implantado em nosso ser. Então, eu poderia dizer que talvez em cada 10 mestres você vai ver um pensamento bem parecido, uma linha de pensamento muito parecida. Então, acho que o aluno também deveria perceber isso. Qual é a linhagem, a linha de pensamento, né? Então, tudo é utilizando essas duas formas, você vai ter um padrão psicológico de como você vai trabalhar ou como você pode proceder dessa forma. O mestre pode utilizar da psicologia para lidar com os vários tipos de aluno. O aluno também pode usar de psicologia para entender ou se retratar ou falar com os pensamentos dos mestres. Acho que isso também não é difícil de vocês entenderem. Eu acredito que a maioria dos capoeiristas, principalmente europeus, já conversaram, já treinaram ou pegaram aula ou já passaram por alguns grupos. Então, puderam ver que a linha de pensamento sempre tem um ponto em que elas se juntam, dos vários tipos de mestres, mesmo eles nunca ter se encontrado, nunca ter um dia conversado, ou até de origem diferente, mas a linha de pensamento você vai ver que elas se encaixam. Cavalo, você já foi em algumas outras casas lá no Brasil, não já? Então, você reparou uma coisa? No banheiro, ou tem um radinho, ou tem uma televisão. Tu sabe pra que é isso? Tu sabe? Não se ouviu os peidos. Não se ouviu os peidos. Exatamente. É cultura nossa. Como eu vou vencer a minha cultura? Você já mora há 20 anos fora da sua cultura, mestre. Ah, mestre. A mostrar as lágrimas dos meus olhos azuis. Que teatro! Você vai, eu vou te botar a morar com meu pai um tempo, aí você vai abrir os teus olhos, vai te mostrar que peidar é bem gostoso. Ai, malatata. This is good for your blue eyes. Blue eyes, Obrigado. Ritual posso definir ele de várias maneiras. Um ritual é onde que nós invocamos, cantamos e todos num pensamento só. Então, isso para mim é um ritual. Quando se canta ou invoca alguma coisa ou se prepara para alguma coisa para receber também alguma coisa. Então, isso é um tipo de ritual. O ritual da capoeira, podemos dizer, quando nós estamos com a nossa roda formada, todo mundo na mesma energia, a energia está circulando na roda, e aí sim, o axé bate nos jogadores de capoeira. Isso é um ritual. Agora, falar de ritual, exatamente, é muito, mas muito complicado, porque cada um, dentro da sua essência, traz consigo uma definição diferente de rituais. O que é ritual, de repente, para um mestre, para mim já não passa a ser um ritual. O que passa, de repente, para algumas religiões protestantes ou evangélica ou católica, para uns aquilo é um ritual
e para outros não. Então é complicado falar sobre rituais. Até mesmo na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, tem várias mistificações. Se falar de um ritual de uma forma, vai ter sempre alguém que vai falar, não, esse não é o ritual correto. Então é complicado falar de ritual. Mas para mim, é isso que eu estou dizendo. É quando estamos todos unidos em um propósito para receber ou agradecer alguma coisa. E uma roda de capoeira do jeito que eu falei. Todos juntos, cantando, energia fluindo, e aonde que há aquelas manifestações folclóricas dentro dos dois jogadores. Para mim isso é um ritual. Crianças pobres sempre foi sua missão, ensinando estas crianças com muito amor no coração. Mestre Luiz, cê foi-se embora, Mestre Luiz, cê foi-se embora. Eu quero te agradecer por ensinar a capoeira e criar Luanda. Tudo que eu fiz nessa vida, me inspirei em você. O que eu consegui na vida, devo tudo a você, camarada. E viva Luiz, viva Luiz, camarada. Ele foi embora, ele foi embora, mas o tiro pegou. Capoeira tomou e morreu. O tiro pegou, o tiro doeu, mas o capoeira tomou e morreu. O tiro pegou, o tiro doeu, mas o capoeira tomou e morreu. No mundo da capoeira, no mundo da capoeira, olha os mestres do meu trem, mestre viva e faz. Mas o tiro pegou, o tiro doeu, Luiz Capoeira tomou e morreu. Senhor Luiz Gustavo dos Reis. É complicado falar sem ter que colocar o Mestre Paraíba, porque eu conheci o Luiz através do Paraíba. Então, fazendo uma pequena introdução, eu conheci o Paraíba num casamento
de um colega meu, amigo. E nesse casamento tinha lá mais ou menos 6, 7 capoeiristas. Aí já viu, né? Festa sem pelo menos fazer uma roda de capoeira com capoeirista, não é uma festa, né? O noivo lá beijou a noiva, coisa e tal, se casaram, depois falou, procura seu rumo que agora a gente vai fazer uma roda aqui. O noivo era capoeirista, botou a mulher de lado e fez a roda lá. E aí, jogando aqui, jogando lá, joga daqui, e aí a brincadeira começou a fluir. O noivo querendo derrubar outro, já tomou uma tapa, tomou outra. Aí já entrou Paraíba, joguei com Paraíba. Aí ficou naquele jogo de teste, mas como nem eu dei prejuízo no Paraíba, nem o Paraíba me deu prejuízo, ficou aquela coisa assim de 0-0, que a gente tem que se encontrar de novo para tirar essa satisfação, né? E aí ele me convidou, tem umas rodinhas lá na Coroa, todo final de semana. Se você quiser, dá uma aparecida lá. Eu falei, gosto de desafio, vou lá. Só que chegando lá, o Paraíba, ele é meio, como eu vou falar, engraçado, né? Quem conhece o mestre Paraíba sabe que ele é meio engraçado. De vez em quando ele tá fazendo as gracinhas dele. Aí ele veio, falou pra mim algumas coisas lá, coisa do Luiz. Aí eu, beleza, fui lá. Aí tô jogando com o Paraíba, coisa e tal. Aí entra o Luiz e aí a gente aperta o jogo com o Luiz, né? E aí eu dou-lhe uma... O que foi que eu fiz com o Luiz? Eu não sei, eu acho que eu dei uma... Eu não sei se eu consegui dar uma tremida, tipo uma rasteira de frente nele, mas não cheguei a derrubar, só tremeu a perna dele. E ao mesmo tempo ele já saiu e o que eles chamavam lá de canivete, né? Já entrou num canivete na minha barriga. Eu falei, caramba, como é que esse cara fez isso? Aí demos a volta ao mundo, começamos para lá, andando para cá, entramos pro jogo de novo. E eu fiz de tudo para devolver essa que eu tomei do Luiz e não consegui, né? Aí o Esmeraldo lá de fora só rindo. Ele botou fogo, né? E ficava lá fora lá só rindo lá da gente lá. Aí depois acho que o Luiz percebeu, aí veio me conversar, já sei. Você tava com Paraíba, né? O Paraíba falou assim pra você, né? Eu falei, exatamente. Aí pronto, aí ele falou, Paraíba, tu não tem jeito não. Aí nasceu a amizade entre nós três ali. E aí a roda começou. Começou não, a roda só... Eu comecei, fui iniciado nessa roda, né? Então, as rodas lá começavam na sexta-feira, às vezes no sábado, só com um pequeno detalhe. Às vezes começava às 9 da manhã e só terminava às 9, 10 da noite, né? Era bem grande, só dava o tempo da gente ir lá comer alguma coisa, beber alguma coisa e já voltava de novo. Era todo final de semana roda, ali com o Luiz. E falando sobre o Luiz, é interessante que ele começou a fazer capoeira no internato, né? Para quem não sabe, internato é quando tem essas mães que são muito pobres, não tem como criar o filho, e as mães dão para o governo, né? Como se fosse assim, dá para o governo, leva para o colégio interno. Aí fica lá durante um período, só sai de lá quando completa 18 anos, uma coisa assim, ou 17 anos, depende, porque às vezes também quando a mãe consegue se estabelecer na sociedade, ter trabalho, ter tudo, consegue trazer o filho de volta. Mas na maioria, não, na maioria eles deixam o filho lá, deixavam, né? Acho que não tem mais esses colégios internos, deixavam os filhos até os 17, 18 anos, que é a idade de fazer o serviço militar e pegar a maioridade. Então o Luiz acho que saiu do colégio militar com 17 anos e lá nesse colégio militar tinha essa recreação com professores ou, sei lá, instrutores de capoeira. E ele aprendeu algumas coisas, não bem, porque né, não aprendeu bem porque não era um grupo de capoeira, mas sim alguém que ia lá, dava umas aulinhas superficiais, então ele aprendeu alguma coisa. Quando ele saiu, foi quando ele começou a treinar mesmo capoeira. E a metodologia dele era idêntica
a capoeira de rua, né? Porque o Luiz não tinha mestre. Ele aprendeu lá no colégio interno, mas era uma coisa assim que não tinha mestre lá. Era alguém que ia, eu acho que deveria ser professores de educação física, que tinha muito isso. Os professores de educação física, geralmente eles não tinham, a maioria não tinha essa ligação direta com a capoeira, mas eles iam fazer um cursinho de 1 mês, 2 meses numa academia ou escola de capoeira ou com algum mestre e passava, né? Botava dentro do seu currículo de aula alguma basezinha de capoeira. Conheci muitos que faziam isso, né? Não eram capoeiristas ou até coreógrafos. Ficavam 1 mês, 2 meses aprendendo algumas coisinhas de capoeira para colocar nas suas coreografias. E aí o Luiz, então, né, depois que saiu do colégio interno, ele começou a treinar mesmo a capoeira e chegou a um nível bom. E lá na Coroa ele tinha um sistema, como eu falei, que era praticamente baseado nos capoeiristas de rua, que não tinha muito essa coisa de graduação, não tinha muito essas coisas da tradicionalidade, né? E ele tinha uma outra visão, que era... A visão dele era preparar aquelas criançadas de rua para um futuro melhor, tirando elas daquela vida, né, às vezes até ruim, de criminalidade, e levar uma perspectiva melhor para a comunidade. Não só com a capoeira, mas com as atividades que ele promovia lá, festivas, né, com brincadeiras e fazia sorteios de alguns brinquedos e algumas coisas lá mais que ele mesmo promocionava isso, né? E também ele criou uma equipe de som chamada Star Júnior, depois mudou o nome, Shangri-La, e assim foi. Ele fez muita coisa boa lá na comunidade da Coroa. E depois que a gente se juntamos, né, eu, Esmeraldo, né, o mestre Paraíba, e o Luiz, né, para fortalecer esse trabalho, então a gente andava muito, mas muito junto. Conseguimos acredito que fazer um bom trabalho, que até hoje acho que a comunidade da Coroa ainda lembra, né, os antigos ainda lembram desses bons momentos lá da comunidade do Morro da Coroa. Infelizmente, né, depois de bastante tempo desse trabalho, aconteceu uma coisa um pouquinho ruim, muito ruim, porque a capoeira, ela é completamente pura energia, e aconteceu que um dos alunos do Luiz, por estar envolvido em alguma coisa que o Luiz não gostava, né, que era essa vida do crime, né? Então o Luiz sempre conversava com esse rapaz que ele deveria sair, que isso não era bom para ele, para a família, coisa e tal. E uma bela vez esse menino se enfesou com o Luiz por causa disso, né? E aí tentou mostrar que era dentro da capoeira um pouco melhor do que o Luiz. Aí o Luiz mostrou para ele que não, deu uma rasteira nele. Aí acho que aí começou o problema, nessa rasteira. E o Luiz sempre percebia que quando esse menino estava de serviço, né, ele sempre olhava para o Luiz de uma forma diferente. E aconteceu um belo dia que o Luiz foi comprar alguma coisa na tendinha, e aí aconteceu o que a gente sempre vê falar, né? Que a arma caiu e disparou e acertou o Luiz. Isso geralmente é uma tática que a galera utiliza para não ser punida pelo chefe. Dizer que a arma caiu e disparou. Só que qualquer pessoa que mora numa comunidade sabe que uma arma, quando cai, ela não dispara 2 vezes.
Então aconteceu isso. E levaram o Luiz para o hospital. Infelizmente, os hospitais brasileiros, quando vai um negro baleado para o hospital, eles pensam logo que é bandido, mesmo falando que não é, achando que ele é bandido. O que a maioria faz? Deixa ele no canto ali com um projétil na barriga, com a bala na barriga, para ver se vai sobreviver ou não. E aconteceu o que nós não gostaríamos de receber a notícia. Eu estava no trabalho e aí veio uma menina meio triste, estava tão alegre lá fazendo uma coisa, falou, pô, tem uma má notícia para te dizer. Eu falei, pô, seu amigo morreu. Eu, pô, meu amigo? Que amigo? Pô, capoeira. Pô, que capoeira? Pô, o Luiz. Como? Pô, aconteceu que a arma de não sei quem disparou, caiu no chão e disparou e matou ele. Aí eu imediatamente pedi licença ao chefe, saí desesperado, fui lá. Quando cheguei lá no hospital, aí vi aquela cena que não consigo me conformar até hoje, né? O Luiz deitado naquela cama de hospital, já duro lá. Aí foi um choque pra gente. E por isso que a gente ainda tenta levar esse nome Luandaê em memória de Luiz Gustavo dos Reis. O Luiz, ele tinha uma coisa na cabeça dele que para mim era muito estranha. A primeira coisa era que ele não gostava que as pessoas chamassem ele de mestre, né? Ele não se rotulava mestre. A segunda coisa que eu achava também muito estranha, que era essa não presença. O que quer dizer isso? Que geralmente o capoeirista ele é notório, ele quer ser notório. O que é ser notório? Ele quer chamar atenção para si, quer que as pessoas vejam que ele está ali, né? Quer mostrar que ele quer a atenção, quer ter atenção ali. Geralmente o Luiz não fazia questão disso. Geralmente ele estava sempre no canto dele, né? Não fazia muito essa coisa de querer chamar atenção. E alguns meses antes de ele morrer, né, eu fiquei surpreso, porque ele nunca falou em criar grupo ou ter um grupo de capoeira. E ele me falou que ele gostaria de fazer um centro cultural, mas não somente com a capoeira, queria envolver esses projetos todos que ele tinha. E quando ele falou no nome Luandaê, eu falei, pô, Luiz, pai, o que é isso, Luandaê? Não é Luanda, não? Ele, não, quero fazer um centro cultural Luandaê. Mas por que Luandaê? Aí ele falou, não, porque Luandaê é um projeto do meu sonho e significa o meu céu. Aí ele conversou, falou como ele queria esse projeto, como deveria ser, né? E ele conversou comigo que esse projeto ele estava pensando em eu e no Esmeraldo. Mas aconteceu uma coisa, né? Acho que um dia ou 2 dias, não me recordo bem se foi 1 ou 3 dias antes dele morrer, ele fez lá um treinamento, estava eu e o Paraíba lá junto. E como eu falei, o Paraíba é muito engraçado, né? O Paraíba sempre foi engraçado. E ele sempre pegava no pé do Luiz, né? E o Luiz estava falando com ele, pô, Luiz, chamou eu e o Esmeraldo, botou ali a gente sentado e falou, pô, eu vou embora. Eu vou embora, mas quero que vocês continuem aqui com o trabalho. Aí o Esmeraldo falou, ué, tu vai pra onde? Não tô vendo as malas. Cadê as malas? Não tô vendo. Aí, não, Esmeraldo, eu vou morrer. Aí, vai morrer? Ah, tá. Aí, pô,
Tá vendo um anjo ali? O Esmeraldo, pô, anjo? Pô, não tô vendo anjo nenhum não, Luiz. Mas tá ali? Tá onde? Aí o Esmeraldo, com a brincadeira dele, né? Falando, coisa e tal, que... E nisso, depois o Esmeraldo lá, o Paraíba falou, o Luiz falou, puxa ali o treino ali, aí ele conversou comigo. Pô, eu acho que você tem uma visão mais aberta do que o Esmeraldo. Então, leva esse grupo aí pra mim. Porque o Esmeraldo, por enquanto, tá meio assim. Eu não entendi esse meio assim, mas tudo bem. E aí, quando terminou o treino, a gente conversamos novamente. Aí o Esmeraldo ainda brincando com o Luiz, né? Sempre brincando com o Luiz. O Esmeraldo é muito brincalhão. Falando sobre essa coisa de viagem, de ver anjo e coisa e tal, né? Aí pronto. Aí aconteceu que a gente falamos, não, vamos ficar com esse nome. Centro Cultural Luandaí, vai ser o Centro Cultural Luandaí. Só que ficou só nas palavras, né? E aconteceu que acho que 2, 3 dias depois, aconteceu que o Luiz morreu. E essa mulher que falou, não sei como, ela não estava lá, mas ela falou assim, né? Que quando ela me deu a notícia, seu amigo morreu, a única pessoa para levar agora a capoeira dele é você. Eu falei, pô, como sou eu? Porque o Esmeraldo conhecia mais o Luiz do que eu. Tinha mais, vamos dizer assim, eles eram mais conectados do que eu, até porque eles moravam na mesma comunidade, né? E aí tentamos fazer o grupo, né? Não, aliás, tentamos fazer o grupo, não deixando o grupo morrer, tentamos não deixar o grupo morrer, mas infelizmente acontece isso, né? Porque quando a pessoa que está dando aula ali vai embora ou morre, muita gente para porque está ali por causa daquela pessoa. A gente fala, não tem como continuar a dar aula agora, porque a coisa foi muito recente, estava a dor muito forte entre a gente. E aí, eu e o Esmeraldo lá começamos a encher a cara, né? Bebendo lá na tendinha, onde que a gente fazia, aliás, onde que o Luiz costumava fazer as últimas rodas. Ali tinha um terreiro ali, que era chamado Laje do Gordo. Estávamos ali, bebendo, aí passou, vamos dizer assim, como é que eu vou explicar isso para você? Para não ter problema. Passou, o que vocês sabem que passou. O pessoal que estava na época lá, os donos do morro, né? Os soldados. E aí, eu e o Esmeraldo já estava bêbado mesmo, e aí começamos a, afrontar eles, né? Então, acho que foi uma transmissão muito idêntica, eu e o Esmeraldo, ali, meio revoltado com essa situação, mas não teve nenhum problema. Acho que eles entenderam que a gente estava só desabafando, a mágoa, não teve nenhum problema com eles. Aí depois, no outro dia, a gente pensamos, a gente podia ter morrido, né? Mas tudo bem. E aí, tentamos se equilibrar novamente e aí continuar a levar esse grupo até que a gente pensamos como iríamos formalizar esse grupo. Tentei fazer registro 2 vezes, né, com o CNPJ do grupo, coisa e tal, mas não foi fácil, até mesmo para ter uma boa diretoria, foi bem complicado. Na parte burocrática de papéis, o Paraíba sempre esteve junto lá com a gente, né? Na parte das reuniões, essas coisas todas. A parte técnica de aula, o Paraíba nem sempre podia estar, mas a gente estava lá certo, sempre. Mas o Paraíba sempre estava dando um apoio da maneira que ele podia. O trabalho da capoeira cresceu lá dentro da comunidade da Coroa.
Da Coroa conseguimos também transportar para o Falete, para onde que eu moro. Do Falete fomos para o Morro dos Prazeres. Depois, Morro dos Prazeres, foram para um lugar chamado Júlio Otônio, mas esqueci o nome daquela favela lá. Não me lembro. Esqueci o nome dessa favela lá da Júlio Otônio. E já estava indo para Pereira da Silva, então já estava praticamente em todas as comunidades de Santa Teresa. E o ideal era a gente fazer o registro, né? Tentamos entrar na federação, aí a regra era que nós tínhamos que fazer um logo, tínhamos que fazer um registro em cartório, essas coisas todas, e aí, como fazer um logo? A gente nunca fez logo, nunca fez nada. Então, a minha primeira ideia, que eu levei para a diretoria, que no caso era eu, Esmeraldo e alguns outros alunos graduados não, antigos do falecido mestre Luiz, porque, como eu falei, ele não dava graduação. Então, levei essa proposta de nós fazermos uma coroa, deixa eu ver se eu me lembro, era uma coroa, um globo e 2 birimbais. O mapa do Brasil dentro desse globo, isso, acho que era isso, mais ou menos isso. E no logo o nome Luiz Gustavo dos Reis. Acho que a gente não colocamos os nossos nomes, ou colocamos, não me recordo. Não, acho que colocamos Luiz Gustavo dos Reis, Paraíba e Pontapé. Acho que botamos sim, no primeiro logo. E aí fizemos esse logo, tentamos levar para várias pessoas para ver se conseguia fazer esse logo. E aí fez a primeira base do logo. Tivemos a oportunidade de fazer várias apresentações com o nome, né, Luiz Gustavo dos Reis, com o Centro Cultural Londaê, em escolas e alguns lugares, e orfanato, presídio. Nós fomos várias vezes ali para aquele presídio da Frei Caneca, que agora já não existe mais. Fizemos a apresentação lá para os presidiários. Então o grupo estava indo muito bem. Até que a ideia surgiu de nós levar esse grupo, quem sabe, para o exterior, ou talvez, porque nós estávamos com uma problemática muito grande lá, porque tinha muitas crianças com problemas em casa, e por mais que a gente tinha boa vontade, mas nós não tínhamos pedagogia suficiente ou psicologia suficiente para poder tratar dessas crianças que tinham muitos problemas psicológicos, traumáticos, né, pela sua infância dura e pelas incursões que muitas vezes acontecia lá com a entrada das autoridades policiais na comunidade, que deixavam sequelas muito grandes. Às vezes, né, um pai, um irmão, um primo ou um próprio irmão, uma criança, às vezes morria por causa dessas incursões, né, essas trocas de tiro constante lá. Então tinha alunos que tinham projéteis na perna, que eles eram proibidos de ir no médico para tirar esses projéteis, porque aquele projeto poderia ser usado contra o policial e aí ia ser problema para aquele policial. Então, às vezes, até proibia da retirada daquele projeto para não ter problema. E outras coisas mais, né, que aconteciam na comunidade. Fora isso, tivemos a felicidade ou o pensamento de vir aqui para fora para encontrar esse apoio maior para o grupo lá no Brasil, e deixamos alguns alunos mais antigos na supervisão lá do grupo. Acho que até hoje, né, na comunidade da Coroa, acho que não entrava outro grupo lá, a não ser esse que o Luiz fez. Acho que tentaram vários grupos lá, não sei agora, pode ser que tenha, e não conseguiram. A comunidade lá ficou bem fechada, né?
em memorial ao Luiz. Mas o tempo passa, então talvez já tenha capoeira lá, eu pelo menos espero que tenha. Minha vontade era essa conexão mais ativa entre o pessoal lá do Brasil e o pessoal aqui da Europa. O que eu quero dizer com isso? Era, por exemplo, o pessoal lá que estava no Brasil pegasse uma energia positiva aqui da Europa que ia motivar eles a não ficar no esquecimento, não deixar acabar o grupo lá. Mas não aconteceu isso, né? Foi bem complicado, porque por mais que nós pegássemos os alunos mais antigos, até mesmo os que conheceram o Luiz, né, para conversar com os europeus, para conversar bonito, coisa e tal, mas não sofria aquela impulsão por dentro para falar, pô, caramba, tá lá na Europa, então a gente vamos fazer de tudo aqui para que o grupo aqui também não morra. Não houve essa explosão interna deles, né? Acho que lá lá no lado do Paraíba, como ele estava bem afastado, onde que ele mora é bem afastado da coroa, né? Então acho que também não tinha como ele dar essa energia. Entrou outras pessoas lá com o nosso nome, por exemplo, o Cascavel, mas eu acho que o Cascavel ele tem os problemas, né, as frustrações dele também, os problemas diários, e também não deu para ele continuar com o trabalho lá na coroa. Então, para mim, a minha tristeza seria que o plano A não funcionou, que era impulsionar o pessoal para o grupo lá no Brasil não morrer. Então, o que acontece? Entrou o plano B. Qual era o plano B? Eu não tinha o plano B. O plano B, então, se tornou entrar na energia de vocês, europeus. Que a minha visão era o quê? Eu achava que em pouco tempo, só que já está demorando, talvez por causa da Covid, não, mas já tem muitos grupos vão ser guiados na base europeia, ou seja, vai ter muitos grupos com professores europeus, com contramestres europeus levando esses grupos. Acho que já tem na Alemanha, temos lá o vaqueiro, que é contramestre, acho que já temos mestres europeus aqui também. Então a minha visão era sempre essa, que tivéssemos alguém, né, que fosse europeu e levasse a moda europeia, não na moda nossa, porque acho que a ideia do Luiz era transportar o conhecimento dele para nós e nós utilizarmos esse conhecimento junto com os nossos conhecimentos, não ser o conhecimento dele o único recurso. Teria que ter vamos dizer, essa mistura, né, dos conhecimentos. Não vou falar de tradição, mas de conhecimentos. Os conhecimentos que vocês têm de como é a psicologia ou como os europeus pensam, juntamente com essa ideologia do primeiro, né, grupo, a base do Luandaí. Então, para mim, essa que foi o meu plano B. Deixar o pessoal fluir, essa energia que a gente trouxemos, mas, vamos dizer, traduzir para a região europeia. Não querendo impor uma regra que é assim que funciona o Luandaí, porque o Luandaí não funcionava com regras. O Luandaí funcionava com emoções e vontade de crescer e sonhos. Com o grupo de capoeira aqui na Europa, né, nós criamos então a nossa primeira base, que foi na Hungria, e consecutivamente começaram a vir outros países, né, como Croácia, Eslováquia, de primeiro,
Então a ideia era não centralizar tudo em um grupo só, mas sim ver qual é vamos imaginar assim, a energia e o que os europeus podiam dar para que esse movimento pudesse encaixar as duas mentalidades, a europeia e a latina. Então surgiu a ideia de cada um ter, vamos denominar como tribos. Cada tribo tem a sua cultura e organização, e assim a gente juntávamos e fazia então o que nós chamávamos de tribo Luandaí, ou encontro da tribo, que cada nação teria a sua, vamos dizer, a sua representatividade dentro da nossa cultura, sem impor os nossos dogmas e as nossas frustrações em cima dos europeus, porque a ideia sempre foi essa, que nós temos muitos dogmas e frustrações também. Então, com a chegada da Eslováquia e Croácia, então cada um tendo a sua individualidade, formou-se o que poderíamos chamar de Amazonas e o grupo Oxumaré, com as suas respectivas individualidades, mas ao mesmo tempo seguindo um padrão único de graduação. Ou também poderia seguir um outro padrão a qual não fosse esse mesmo. Poderíamos pegar o padrão de não graduação, de não ter graduações, e pegar os sistemas de carteirinha, sei lá, ou outro sistema, porque como falei com o Luiz não tinha o sistema de graduação por corda, cordel, ele não tinha sistema de graduação. Então eu entendi essa mensagem e sempre deixo aberto. Por quê? Porque aqui na Europa, acho que por influência dos grupos grandes, sempre tiveram a visão de que as pessoas têm que ter uma corda, uma certa graduação. E no Brasil nós temos vários grupos que não utilizam o sistema de graduação por corda. Nós conseguimos ter esse trabalho na Eslováquia, na Croácia, e foi através do grupo da Eslováquia que veio os outros, porque conhecemos o Richard, que é da Eslováquia, que era o líder daquele grupo, num evento de capoeira em Budapeste, a qual nos convidou para que nós fôssemos fazer um workshop em seu país. E ali parece que foi amor à primeira vista, nos entrosamos, a coisa fluiu legal, e aí decidiram então fazer parte da nossa organização. Como eu já tinha dito, não implantamos sobre eles nossos sistema pesado, mas sim passamos os conhecimentos, o pouco conhecimento que nós tínhamos sobre o que é capoeira. E logo em seguida, nessa organização do workshop, ele convidou o restante da família, que eles pertenciam, que fazia parte lá da Croácia, que, se não me falha a memória, era filhos de Oxum, alguma coisa assim, E aí, então, acho que um dia antes do evento, encontramos o cavalo e Tena e Gato, se não me falha a memória, na rua, e fomos então até em casa, começamos a trocar, e aí foi mais outro amor, aí pronto, aí se apaixonamos e aí começamos a trabalhar junto, com a Croácia, com a Eslováquia. No início, acredito que foi um pouco complicado a comunicação, porque meu inglês naquela época era somente only bananas, e eles também não falavam português, ou pelo menos tentavam arranhar, o Richard tentava arranhar alguma coisa, mas
Com o Richel já a comunicação melhorou um pouco mais, porque o Richel falava húngaro, né? Então, como eu morava na Hungria, entendia um pouquinho mais o Richel. E a coisa foi fluindo, o trabalho deles foram crescendo, né? Dentro da didática de histórico-cultural, né? Instrumento, musicalidade. E o trabalho cresceu, ficou muito bom. Acredito que muitas vezes em que eu estava nesses eventos, que eu deixava eles organizar, eles que direcionavam o trabalho, tudo, e muitas vezes eu ficava parando e pensando, pô, se o Luiz estivesse vivo, naturalmente iria ficar muito feliz em ver o trabalho dele com esse respaldo aqui na Europa. Coisa que eu pensava muito, né, sobre isso. Tanto o Luiz quanto o Esmeraldo um dia tivesse essa oportunidade de ver aquele trabalho que começou na comunidade aqui fora e como eles estão levando esse trabalho de uma forma tão bem significativa para mim, porque além de dele estar dando essa continuidade a essa ideia, esse pequeno projeto que nasceu na comunidade, né, eles estão passando para outro nível também, acrescentando algo e de repente até tirando algo que já não tem mais utilidade, efetividade, vamos dizer assim. Com o passar do tempo, chegou mais um país para a nossa equipe, que é lá da República Tcheca, né? Então, conseguimos também ter nossa pequena base na República Tcheca e o trabalho lá também começou a crescer, muito bom. E depois, um pouquinho mais tarde, a nossa representatividade pulou para um lugar muito frio, que é chamado Ilha de Gelo, ou mais Iceland. E tivemos lá na Islândia, e o trabalho lá começamos, mas infelizmente veio aquela crise de 2008, que praticamente a Islândia era um país que a sua economia é em torno dos bancos, né? Os bancos então estavam quase falindo e levou um pouco a diminuição do esporte lá por causa essa crise, né, reduziu bastante a renda familiar lá. Então perdemos esse país, Islândia. Espero um dia ainda voltar lá, mas talvez, não sei se vamos retomar o grupo lá, mas pelo menos vai ficar na história da nossa família Luandaí. Então, nós tínhamos já Hungria, nós tínhamos Eslováquia, Croácia, República Tcheca e Islândia. A felicidade era muito grande, né? E ainda estávamos com a proposta de ir para a França. Iríamos abrir um grupo lá na França, trouxemos uma pessoa justamente para ficar pronta para ir para a França, para a gente colocar nosso trabalho lá, mas infelizmente também a pessoa não deu muito certo aqui com a gente, né? Foi para a França e montou sua própria história lá, mas também está bom. É menos um que saiu da nossa comunidade pobre e está lá desenvolvendo um trabalho na França. Ao passar do tempo, o trabalho foi, né, o bom trabalho desses, vamos falar, profissionais europeus na capoeira, né, que estavam de frente desses países, fazendo bom trabalho, fazendo a capoeira, divulgando a nossa cultura. Conseguimos, né, de uma certa forma, entrar em mais um país, né, que seria a Eslovênia. Mas antes de falar da Eslovênia, né, como eu falei, o trabalho da Eslováquia e Croácia estava fluindo muito bem. Cada vez mais os grupos estavam crescendo de uma certa forma muito grande, que na Eslováquia e na Croácia eram os maiores grupos que tinham
nesses países. Na Eslováquia era o Xumaré o maior grupo e na Croácia era o grupo Amazonas, era o maior grupo desse país. Depois, né, viemos para a República Tcheca, a representatividade também era boa, mas não era um dos maiores grupos naquele país, mas ainda continuamos lá. Agora estamos na Eslovênia com a professora Katiusha, com essas, vamos dizer, com essas crises todas que teve, essas pandemias e algumas coisas todas, estava um pouco difícil ter uma grande representatividade a capoeira na Eslovênia, mas o pouco que tem lá estão fazendo um trabalho muito bom, não só um trabalho de capoeira, mas como a cultura em geral, né? Então tem puxada de rede, tem maculelê, tem grupos teatrais, então a representatividade está muito boa lá na Eslovênia também. O tempo passa, né? E agora chegamos até aqui na Malásia e estamos aqui em Sarawak, esse lugar bonito. Aqui encontra-se o estagiário Bocão, que está desenvolvendo um trabalho muito bonito também, segundo as nossas regras. E como falei, a regra principal é da autonomia e o maior apoio aos nossos iniciados para que eles possam desenvolver o trabalho deles conforme eles acham a mentalidade dos nativos desse país. Porque para mim, eu acho que não teria lógica nenhuma eu desenvolver um trabalho, né, que eu passei por no Brasil com a mentalidade lá para o nosso povo brasileiro. Acho que temos que pegar a mentalidade dos nativos desse país e transformar para as nossas aulas se adaptarem para esse pessoal poder entender cada vez mais a nossa cultura. E no final, eu acho que a integridade fica maior. Por quê? Porque eles conseguem entender mais facilmente do que colocar uma coisa muito forçada. Acho que eles se abrem mais quando a gente utilizamos a linguagem deles. Esse é o termo que eu queria utilizar. A linguagem deles para introduzir a nossa cultura. Acho que fica mais fácil. Aqui em Sarawak temos o instrutor Bocão, mas pela regência, quem está regindo aqui é sobre a regência europeia do contramestre Cavalo e a professora Katiusha, que estão sobre essa supervisão. Então eu acho que a coisa está fluindo, porque se começamos lá de uma comunidade pobre, com pessoas que não tinham muitos recursos, e agora já chegamos aqui a três continentes, latino, europeu e asiático. Então, eu acho que essas pessoas que estão à frente desse trabalho estão fazendo um excelente trabalho. Muito obrigado a todos vocês, para os grupos e os líderes dos grupos Balanço da Meia-Lua, o Xumaré, Árvore da Vida e Capoeira Amazonas. Todos vocês têm uma parte nessa história que chamamos de Centro Cultural Luandaí. Axé para todos vocês e minha eterna gratidão. Beijo no coração. Durante muito tempo, After a long time, as nossas vidas dos negros, afros, brasileiros, americanos, our lives of Negros, African, Afro-American, foi bem difícil, foi bem complicado. were very tough.
and very complicated. Muitas vezes, alguns deles pensavam que não iriam resistir. Many times, many of them thought they will not succeed. That we should not exist. Talvez, para uns que estavam no pelourio, de à beira da morte, At times for those who have been at that point, at the edge of death, talvez pensou que ali seria o fim da raça negra. you may have thought that this was the end of the African race. Mas eu acho que os nossos colonizadores esqueceram ou não entenderam uma coisa muito importante. But I think that our colonizers missed or didn't understand a very important point. Quando, seja os negros, When you are black, não, quando os negros, when black people ou os índios, or indigenous folks, ou outra qualquer tribo ou nação or whatever tribe or nation estão juntos, are together com um só pensamento, uma só força, in their thoughts as well as in their energy, não existe força opressora que possa there doesn't exist an oppressive force that can destruir destroy essa unidade ou essa raça. this unity or that race. Então, eu peço para vocês, So I'm asking of you, estejam sempre juntos, please always stay together with one another, ajudando e suportando helping each other, supporting each other, os mais fracos helping those that are weaker, e os que ainda não têm esse entendimento. as well as guiding those who don't have this understanding. Sou muito grato I'm very grateful a Catiuxa. for Katusha. Desculpa, Catiuxa. Não, vamos fazer na ordem, né? Let me Eu do falei this in tanto de order. falar na ordem, então vamos falar ao estagiário Bocão, To Estagiário Bocão, pela Catuxa, for Katusha, para o contramestre Cavalo, for Contramestre Cavalo, e agora estamos aqui junto nosso irmão Versátil, and now who is with us, our brother Versátil. e a todos vocês And to all of you por encontrar e conhecer essa grande família capoeirista. for meeting and getting to know this huge family of capoeiristas. Eu só tenho que agradecer muito a todos vocês o apoio, a ajuda, I have to really thank all of you for the help and support, e espero and I hope que essa força interior that this internal energy ainda continue com vocês por muitos e muitos tempos. continues inside of all of you for longer and longer, for much time, for a lot of time. Meus sinceros agradecimentos a todos vocês. My Obrigado. sincerest thanks to all of you. Thank you. Uhul! Obrigada, mestre Pontapé.